galerinha, prontos para mais um vídeo com a tia Florzinha? Revisão para avaliação de geografia. Está chegando o dia de avaliarmos tudo o que aprendemos nesse primeiro bimestre. O que vamos estudar para a nossa avaliação? As pessoas e os espaços de vivência, paisagens, elementos naturais e culturais, lazer. A tia Flor preparou uma revisão bem especial para que a gente possa relembrar todos esses conteúdos que nós vimos, tanto em sala de aula quanto nas atividades que nós fizemos em casa. Vamos relembrar esses conteúdos? Então, continue assistindo esse vídeo. E aí, galerinha, vamos à nossa revisão de geografia. Como nós já havíamos visto no início desse vídeo, algumas coisas que vão cair na nossa avaliação está lá. As pessoas e os espaços de vivência. O que são espaços de vivência? Vamos relembrar? Espaço de vivência é todos os ambientes que a gente costuma frequentar. Seja a nossa casa, a igreja, o parque, o shopping. São espaços em que a gente convive e divide com outras pessoas, em que a gente tem que conviver com outras pessoas. Muitas das vezes a gente passa muito mais tempo da nossa semana dentro da nossa escola, né? Até mesmo mais do que na nossa casa. Às vezes a gente divide o tempo na nossa casa, na casa da vovó. Então esses são espaços de vivência, é onde a gente convive no nosso dia a dia. Outro conteúdo também que a gente vai falar é sobre a paisagem. Se o ambiente em que eu vivo, né, meu espaço de convivência, são todos os lugares que eu frequento, a paisagem ela também vai estar ligada a isso. Porque paisagem é tudo que existe no espaço e conseguimos enxergar. Então, o seu quarto é uma paisagem. Se você abrir a sua janela, você vai olhar, você vai ver outra paisagem. Então, a paisagem ela vai se dividir em alguns pequenos grupos. A gente tem dois tipos de paisagem mais predominantes, né? Que a gente fala mais, né, sobre eles. Nós temos a paisagem natural e a paisagem modificada. O que são isso? Eu tenho a paisagem natural, é aquela que não foi modificada pelo homem. Não sofreu ação do homem. Então aqui eu tenho uma cachoeira, eu tenho árvores, eu tenho um rio. Então isso aqui é uma paisagem natural. Não sofreu alteração do homem. Agora, a parte da paisagem em que o homem foi lá e fez algum tipo de modificação, seja para o seu bem-estar, para o seu convívio, né? Eu chamo de paisagem modificada. Então aqui eu tenho uma cidade com ruas, prédios. Então essa paisagem aqui ela foi modificada pelo homem. Então aqui os elementos que existiam antes já não existem mais, deram lugar a construções. Dentro de paisagens também, eu vou ter uma outra divisão de paisagem. Paisagem urbana e paisagem rural. A paisagem rural são os campos, as fazendas. Olha aqui, ó, uma fazenda bem bonita que a tia separou. Tem casas, mas o que predomina aqui? As casas, elas são próximas? Não, as casas são afastadas uma das outras. Existem grandes campos, sem construções, né? A vida é mais simples. As ruas são de barro ou de terra. São difíceis as partes rurais que tenham ruas asfaltadas como as da nossa rua, né? Então, essa paisagem rural, ela é diferente da paisagem que a gente vive, porque a gente vive na paisagem urbana. Na paisagem urbana, eu tenho modificações do homem, porque eu tenho construções, eu tenho comércio, eu tenho casas mais próximas, eu tenho ruas asfaltadas, tem bastante movimentação, as pessoas transitam mais. Então, a paisagem urbana é onde nós vivemos, porque nós vivemos numa paisagem urbana. Nós temos prédios nas nossas
nos nossos bairros, próximos às nossas casas, temos ruas asfaltadas, muitos carros, movimentação, e isso são características da paisagem urbana. Agora, quando eu falo de dentro da paisagem modificada, que eu já tenho a ideia da paisagem urbana, né? Até mesmo na paisagem rural eu também vou ter essas modificações. Todo lugar em que o homem precisou fazer algum tipo de modificação, eu vou ter elementos naturais e elementos culturais. Elementos naturais são aqueles que já existem ali, não precisou de ninguém para colocar. A árvore, o rio, as pedras, o céu, o sol, as nuvens, são elementos naturais que eu tenho na minha paisagem. Agora, tudo que precisou ser colocado ali pelo homem, a ponte, a casa, a cerca, o telhado, o asfalto na rua, tudo que foi feito pela ação do homem, eu chamo de elementos culturais. Então, aqui nessa paisagem, eu consigo ver os dois tipos de elemento. A cerca é um elemento cultural, a casa, que ao fundo, é um elemento cultural, mas as árvores que estão aqui, o gramado que está aqui, a nuvenzinha no céu, são elementos naturais, não precisou de ninguém, está ali na natureza, está ali fazendo o seu papel, não precisou do homem mexer nem colocar. Então a gente vê essa mistura de coisas dentro da mesma paisagem. Se paisagem, tudo aquilo que eu posso enxergar, que eu posso ver no meu campo ali de visão, a gente vai ver que é bem amplo, tem bastante coisa que a gente pode ver. Agora, dentro disso tudo, eu tenho que pensar, né, que também a minha escola, ela faz parte de uma paisagem, certo? E dentro da minha escola, como é uma paisagem modificada, ela precisou ser construída ali naquele lugar, dentro da minha escola eu também posso ter elementos naturais e culturais. O prédio da escola em si é um elemento cultural, porque alguém foi lá e construiu. Mas no quintal da escola tem uma árvore muito antiga que ninguém quis tirar. Tá ali bonitinha, fazendo sombra para a escola. Então essa árvore vai ser um elemento natural na minha escola. Ok? Eu tenho que pensar também em volta da minha escola, no caminho que eu faço da minha casa até chegar na minha escola. Quantas coisas eu vejo, não é mesmo? Eu vejo prédios, eu vejo casas, eu vejo ruas, eu vejo praças. E às vezes nas praças que a gente passa ainda tem muitas árvores que já estavam ali há muito tempo. Então, esses elementos vão se misturando, né, em toda a paisagem que a gente vê. Ok? Então, uma outra coisa bem importante que a gente também precisa prestar atenção é que o nosso corpo, ele é uma máquina que às vezes também precisa descansar. E esse descanso do nosso corpo eu chamo de momento de lazer. É um momento que eu vou deixar de fazer o que é minha obrigação e vou fazer o que eu gosto de fazer naquele momento. Normalmente o lazer a gente faz no nosso período de descanso. A gente estuda de segunda a sexta, no sábado e domingo são os nossos dias que nós temos reservado para o nosso lazer. A gente pode sair, a gente pode ir à praia, a gente pode passear, a gente pode comer um cachorro quente, mas a gente também pode fazer um lazer dentro da nossa própria casa. Assistir uma televisão, jogar um videogame, também fazem parte, né, das atividades de lazer que a gente pode ter. Uma coisa muito importante é que a gente nunca deve deixar, né, de fazer é estar em contato com o ar livre. Correr, brincar, subir em árvore, pular, isso também faz parte do nosso desenvolvimento. E não pensem vocês que só as crianças que têm direito ao lazer. Os adultos também precisam do lazer. Existe uma parte da nossa saúde que se chama saúde mental, que ela precisa estar bem alinhada com o nosso corpinho. Então, a gente tem que ter saúde mental, saúde física também. Então, os adultos que trabalham muito também têm que tirar um momentozinho para se divertir, para aproveitar, porque assim
a gente mantém o nosso corpo todo em equilíbrio. Então, o lazer, ele é muito importante também para a nossa vida, ok? Então, assim a gente viu todos os pontos que a gente vai ver na nossa avaliação. O que eu quero dizer para vocês é que a nossa avaliação é uma coisa bem simples, bem fácil de fazer. É a gente colocar no papel aquilo que a gente já vem aprendendo ao longo dessas semanas todas. E a tia Florzinha tem certeza que vocês aprenderam tudo direitinho. Qualquer dúvida, depois que terminar esse vídeo, dá uma olhada nos videozinhos anteriores que a tia botou no canal. Dá uma olhadinha, relembra o que foi dito e faça sua avaliação com calma e tranquilidade que vai dar tudo certo, ok?